Inicialmente, gostaria de agradecer ao desembargador Flávio Horta pelo convite, uma grande honra estar aqui, para poder falar um pouquinho sobre infância e juventude. Eu sou juíza de direito, sou juíza regional, que já passei por diversas varas. Atualmente, eu estou em exercício na vara da infância e da juventude, do menor, do adolescente em conflito com a lei. O ECA ele é um grande marco na percepção dos direitos e das garantias dos direitos dos adolescentes. Ele traz a condição especial de condição humana, né? A condição humana do adolescente. A gente sabe que muitas dessas crianças, aqui estão presentes a Luciana Calácia e a Yara, que já trabalharam comigo também na outra vara, e a gente sabe que essas crianças elas são vítimas, elas têm os seus direitos humanos violados desde o seu nascimento. Elas são crianças que não tiveram direito à habitação, que não tiveram direito à família, que não tiveram direito à educação, e que agora elas estão numa situação de extrema vulnerabilidade. E quando chegam ao sistema de justiça, quando elas dão um passo além, eu costumo brincar que são crianças mais levadas do que as crianças que estão na primeira vara, porque elas dão um passo além. Quando elas dão aquele passo, aí elas são menores infratores, e aí ninguém mais olha para elas, as pessoas querem esconder, as pessoas querem punir. E será que é isso? Será que nossa Constituição é assim? Será que o nosso ECA é assim? Será que é isso que a gente quer para a nossa sociedade? Então, eu fiz um breve histórico do direito da infância e da juventude aqui no Brasil, para a gente poder entender um pouquinho. Eu achei que ficaria mais didático, só que eu não sei, eu sou muito amadora. Não, vamos lá. Tem que baixar um pouco as luzes, né? Então, nós tivemos, assim, basicamente, 3 fases. A primeira é uma fase mais antiga, né, que seria a fase penal indiferenciada, que a gente tem lá no Código do Império. A gente tinha crianças que eram adultos em miniatura. Bastava cometer um crime que ficava se pensando... não, a regra era... tem discernimento? Se tem discernimento, então vai para a prisão. E assim foi no Código do Império, que foi reproduzido pelo Código da República. Se provar que os menores de 14 anos tiverem cometido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhidos a casas de correição. E assim também era no Código de 1890. E como é que eram essas casas de correição? Eles misturavam todas as crianças com os adultos, enfim, sem nenhum tipo de gradação. Eram menores, às vezes, que estavam em situação de vulnerabilidade, com criminosos perigosos. E o que acontecia? Acontecia diversas vezes, aconteceu nesse caso emblemático, que foi em 1926, que saiu publicado no Jornal do Brasil, essa história desse menino Bernardino, de 12 anos, ganhava vida nas ruas do Rio de Janeiro como engraxate. Foi preso por ter atirado tinta num cliente que se recusara a pagar pelo polimento das botinas. Nas 4 semanas que passou trancado numa cela com 20 adultos, Bernardino sofreu todo tipo de violência. Os repórteres do jornal encontraram o garoto na Santa Casa em lastimável estado, no meio da mais viva indignação dos seus médicos. Ele foi violentado de todas as formas, porque ele estava lá, jogado no meio dos adultos, né? E várias outras situações. Eu tirei. Então, assim, não era possível que as crianças fossem tratadas e misturadas com os adultos. Visto isso, logo depois, foi uma indignação popular muito grande na época, veio o Código de Menor de 1927, que foi o nosso primeiro código menorista, Código Melo Matos, e trouxe um direito diferenciado para os adolescentes, para as crianças e para os adolescentes. Mas ele também trazia aquele sistema assistencialista, seria a substituição da família pelo Estado. E eram jovens expostos, abandonados, delinquentes em situação irregular, eles eram recolhidos pelo Estado e encarcerados. Não havia procedimento acusatório, nem julgamento, os juízes de menores agiam de ofício. Era aquele juiz de menor, né? O juiz que tem
Ele tinha todo o livre-arbítrio, olhava para aquela situação e decidia o que ele achava que seria melhor para aquela criança, assim, sem nenhum tipo de garantia para o jovem. Era o chamado sistema assistencialista, que foi o Código de Menores de 1927, a justiça recuperadora e transformação das instituições de assistência para que estas substituíssem os cuidados familiares. Nós tivemos, eu pulei, mas então, esse aqui, Código de Menores, de 1979, ele mudou um pouquinho, institucionalização das crianças e adolescentes em situação irregular. Foi a teoria da situação irregular. Ele veio também numa época em que a gente tinha a ditadura no Brasil, então esses jovens eles eram recolhidos na rua e institucionalizados. Eles eram privados das condições essenciais da sua subsistência, de saúde, instrução obrigatória, ainda que, eventualmente, razão, por exemplo, da omissão impossibilidade. Eles eram vítimas de maus tratos, todos esses aí eram considerados em situação irregular. E, por esse motivo, eles eram levados para instituições. Depois de muito protesto, a gente tem a nossa Constituição Cidadã, teve um movimento popular muito grande pelos direitos das crianças, pelo reconhecimento das crianças e dos adolescentes enquanto sujeitos de direito. E vem a nossa Constituição da República, no seu artigo 227, e ele atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar a plena realização dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Direitos fundamentais. Direitos fundamentais são os direitos humanos, né? Os direitos humanos são direitos de todos. Como poderiam as crianças não terem os direitos humanos e os direitos humanos serem garantidos só para os adultos? Então, a gente tem aí uma evolução do direito da criança e do adolescente até chegar ao ECA. E o ECA ele vai consubstanciar tudo o que teria sido discutido e garantido aí pela Constituição. Antes do ECA, a gente tinha a doutrina da situação irregular, que era aquela questão, se ele tivesse uma situação irregular, ele seria levado, e aqui a gente tem a doutrina da proteção integral. E isso mudou tudo, porque a criança ela vai ser vista agora como um ser em desenvolvimento, um ser que merece toda a atenção da família, do Estado, para que ele seja desenvolvido plenamente em todas as suas capacidades. A gente tem como princípios norteadores do ECA a prioridade absoluta, que é a cooperação entre a família, os membros da sociedade, especialmente o poder público, e na priorização da infância e da juventude, o melhor interesse, a primazia dos direitos fundamentais infanto-juvenis, e a municipalização, que é o papel fundamental do município nos programas assistenciais voltados para a criança e o adolescente, para dar cumprimento ao princípio da proteção integral. Porque esse princípio da proteção integral ele tem que ser garantido por todos. Né? Além da família, a gente tem o Estado. E, claro que a gente pensar em um sistema que ele seja regionalizado, ele é muito mais efetivo, porque os municípios, a administração do município, ela está muito mais perto da realidade que o menino está vivendo, da realidade que a família está vivendo. Porque, como eu disse, essa é uma família numa situação de vulnerabilidade, na maior parte das vezes. Então, e mesmo que não seja uma família em situação de vulnerabilidade, aquele município vai estar mais perto dos problemas específicos daquela comunidade. Então, essa municipalização ela é muito importante. E, como eu havia dito antes, aí tem o adolescente em conflito com a lei, que foi o enfoque que o desembargador Flávio Horta pediu que eu desse nessa minha fala. Quem é o adolescente em conflito com a lei? É aquela criança, até 12 anos, ela não comete ato infracional. Ela vai ter só medidas protetivas aplicadas. Mas os adolescentes entre 12 e 18 anos que praticarem os fatos análogos ao crime ou contravenção penal terão impostas medidas socioeducativas, respeitadas as garantias penais dirigidas aos adultos, além das garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O que é isso? É porque antes, nos nossos códigos antigos, a gente não tinha o devido processo legal, a gente não tinha essas garantias atendidas, né, pelo sistema. A partir do ECA, a partir da Constituição, a gente tem que respeitar todas as garantias. Garantias essas de direito à defesa, um devido processo legal, e o sistema de responsabilização social dos adolescentes, as medidas socioeducativas, elas constituem um sistema de responsabilização social dos adolescentes, sobre os quais se verificou a prática de ato infracional. As medidas socioeducativas, elas possuem uma natureza sociopedagógica condicionada à garantia dos direitos fundamentais e ao desenvolvimento de ações que visem a formação para o exercício da cidadania. O que isso quer dizer? Medidas socioeducativas não são punitivas, não são punição. É muito difícil a gente pensar nesse momento que a gente vive, no momento de grandes violações de direito, não só dos adolescentes, mas também dentro da sociedade, quando a gente vê uma pessoa assaltando outra, né? A gente, numa vara de infância, a gente já vê um adolescente matando, um adolescente armado, fortemente armado, a gente não falar em punição. É instintivo, a gente fala, mas como assim? Fez aquilo e não vai acontecer nada com ele? Mas a gente não pode, porque não é assim, porque são seres humanos em formação. E a gente tem realmente que pensar que precisa ter um outro olhar, e o olhar é a educação, é a transformação. E é isso que garante a nossa sociedade, é isso que garante a nossa Constituição. Essas são as medidas que podem ser aplicadas aos menores de 12 anos, que são encaminhamento dos pais responsáveis, orientação e apoio, que muitas vezes também são aplicadas aos adolescentes infratores. Uma coisa não exclui a outra, porque os infratores não vão ter só as medidas socioeducativas, eles estão vivendo em um contexto, muitas vezes, como eu já disse várias vezes, de vulnerabilidade. Então, elas precisam de outras medidas. Para ter uma ideia, 80% mais ou menos dos meninos que chegam na vara de infância e juventude, eles são meninos que estão fora da escola, muitas vezes são meninos usuários de drogas, usuários de crack, que não têm nenhum tipo de atendimento, muitas vezes são meninos que têm problemas psiquiátricos e não têm nenhum tipo de tratamento. Então, a gente tem todas diversas vertentes aí de vulnerabilidade que vão se encontrar na vara da infância e da juventude. E a importância da municipalização para a aplicação das medidas socioeducativas. O acesso às políticas sociais é indispensável no desenvolvimento dos adolescentes, preferencialmente por meio dos equipamentos públicos mais próximos do local de residência do adolescente, pais e responsáveis. A municipalização, que é prevista no ECA, do cumprimento de medidas de liberdade assistida deve ser de responsabilidade da comunidade local e envolver uma rede de serviços do poder público e instituições não governamentais ou privadas. E facilita também na fiscalização do cumprimento das metas. Esse é o perfil, saiu publicada recentemente uma pesquisa no Degase. Eu acho que aqui está pulando os slides. Mas essa pesquisa recente no site do Degase, que a gente pensar quem é esse adolescente que está cumprindo medida. Bem, a gente tem 97% negro, maior parte entre 15 e 17 anos, 70% não concluiu o ensino fundamental, e é a camada pobre da sociedade, né? São jovens, homens negros, pobres, com pouco escolarizados e que começaram a trabalhar muito cedo. Que a gente tem aquela questão do HC. Mas, antes de tudo, a gente tem que ver assim, os atos infracionais que são praticados. A gente tem roubo, 41% de roubo. A gente tem também tráfico de drogas, 37%. Homicídio, 10%. Tentativa de homicídio, 11%. Latrocínio, 3%. É muita violência, gente. Os atos infracionais são muito violentos.
Não dá para a gente dizer que a maior parte deles foi praticado sem violência ou grave ameaça. Até porque a gente sabe que o tráfico de drogas, hoje em dia, ele é praticamente todo armado. A gente tem criança, tem adolescente, criança não, talvez criança também, mas a gente tem muito adolescente, e já peguei diversos casos, de 17, 16 anos, que andam com fuzis. Eles andam com fuzis e eles atiram mesmo. E, nossa, onde chegou a nossa sociedade? Como é que a gente pode normalizar essa situação? Mas eu acho que, infelizmente, é isso que a gente está vivendo, uma normalização da violência e uma banalização da violência. É claro que a gente tem um déficit muito grande. As unidades do DEGASE atuais de internação não acompanharam a realidade. Elas não se adequaram à nossa nova realidade, que é uma realidade de grande violência. É claro que a medida ideal ela tem que ser cumprida no meio aberto, é claro que esse menino precisa ter educação, é claro que esse menino precisa estar inserido, e a gente deve fomentar que ele seja inserido na sociedade de uma forma adequada. Mas também, como é que a gente pode achar que a gente vai mandar esse menino para casa sem nenhum tipo de estrutura e vai ficar tudo bem também? O menino já está andando com fuzil, já está matando, já está, enfim, participando de todo tipo de violência, que não é só a morte, são diversas violências misturadas. A família já não está dando conta, já não dá conta há muito tempo. O que a gente mais tem, a mãe chega lá, pelo amor de Deus, interna meu filho, senão ele vai morrer. Muitos casos assim. É desesperador. É quase que a falência de todo o sistema cai ali. E ali, quando chega ali também, a gente vai aceitar que fique daquele jeito? Não, a gente não pode aceitar. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa de novas unidades de internação para não para aumentar o número de jovens internados, porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa vai ser uma medida que vai ser aplicada naquele momento, de acordo com aquele ato infracional praticado. É gravíssimo, é gravíssimo. Precisa também de uma intervenção mais severa. Mas a intervenção ela é punitiva? Não, ela não é punitiva. Ela pode ter até, a gente imaginar, uma privação de liberdade, mas ela precisa de alguma coisa mais enfática, mais forte na vida daquela pessoa. Porque se você não retirar ele daquele meio extremamente cruel que ele está vivendo e tentar mostrar para ele que existe uma possibilidade, o que vai acontecer? A gente vai estar compactuando, a gente vai estar dizendo, olha só, meu filho, pode voltar para casa que está tudo bem, você pode andar por aí armado, pode matar. Não é isso, gente. É muito difícil. Assim, a gente ficar numa vara de infância e juventude com a estrutura que a gente tem hoje é muito, muito, muito difícil. Que, claro, também que a gente não quer mandar ninguém para uma instituição do jeito que está, porque realmente são sub-humanas. A gente chega lá, aquele monte de menino trancafiado, né, não sai. Teve há pouco tempo, quando chegou o HC, eu tive substituindo a juíza da socioeducação por uma semana, justamente nessa semana, né? Aquela coisa que parece bem, parece que me escolheram. E eu estou aplicando medida, mas eu aplico as medidas com a convicção de que aquilo ali pode ter um efeito positivo na vida de uma pessoa, que é o que eu espero, que eu acredito na Constituição, eu acredito muito na Constituição. Eu acho que é com esse olhar que a gente tem que ver a socioeducação. Mas, quando eu fui visitar as unidades, junto com a imprensa, eu chego lá e olho para aqueles meninos e falo assim, não, eu não mandei uma pessoa para cá. Eu não acreditei que eu estava mandando para cá e estava resolvendo a vida dela, que realmente é impossível. A gente não pode aceitar, é inaceitável. Mas aí onde que está falhando? De onde que vem a falha? Será que a falha é de quem está mandando mais? Será que a gente está mandando mais? Será que a falha é do Executivo? Será que a falha é do Ministério Público, que não está entrando com ações? Ou será que a falha é da própria Justiça, que não está aplicando medidas mais severas para que aquela situação seja modificada? Também, claro, assim, no momento que a gente não tem a regionalização, que a gente não tem uma liberdade assistida que receba essas crianças, né, a gente não tem uma mudança. E a gente só vai começar a mudança no momento que a gente estiver no meio aberto uma transformação. Enfim, o processo de regionalização das unidades de internação e de semi-liberdade deve ser acompanhado pela criação e estruturação de programas municipais para execução de medidas socioeducativas.
E eu concluo que, para atender o princípio da proteção integral, o sistema de atendimento ao adolescente em conflito com a lei deve ser estruturado, organizado, descentralizado e qualificado, centrado na ação socioeducativa de formação e emancipação humana, capaz de suscitar um novo projeto de vida para os adolescentes, articulado com os serviços públicos, das políticas sociais básicas, desenvolvido em rede, em consonância com a legislação e a normatização vigentes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, recomendações do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, gerido a partir de um modelo de gestão democrática, planejado e monitorado permanentemente através de definição de indicadores de eficiência e eficácia. Isso é o que a gente espera. Mas eu também queria falar aqui um pouquinho em relação ao que o defensor mencionou, que desses meninos, eles não teriam voltado a delinquir, teriam apenas 3% de uma pesquisa da Defensoria Pública. A gente ainda não tem uma pesquisa do Poder Judiciário, mas a gente está providenciando, fazendo uma pesquisa, até porque em todas as audiências a gente se pergunta, muitos meninos são liberados, muitos meninos eles são reincidentes, e a gente sempre pergunta, mas quando você foi liberado, quanto tempo você vai estar em liberdade? E nós temos percebido que muitos desses que foram liberados já voltaram para o sistema. Então, vira um ciclo vicioso, porque se você não tem do lado de fora uma estrutura que possa receber esses meninos, como é que fica? Então, quem são os únicos prejudicados nessa briga? São os meninos. Somos nós também, porque eles são o nosso futuro, eles são a nossa sociedade, eles somos nós amanhã. Aqui todo mundo tem filho, eu tenho 3 filhos, que, assim, é o mundo deles amanhã. Então, assim, eu gostaria muito, muito de poder contribuir em alguma coisa na mudança dessa sociedade, mas realmente a gente fica com as mãos atadas. E quando vem essa decisão do Fachin, eu achei ela fantástica, porque todo mundo começou a olhar. Um lado olhou, falando, não, os punitivistas, né, olharam, não podemos soltar 600 delinquentes marginais. E os outros falam assim, temos que liberar todo mundo. Isso chamou atenção para a sociedade, que todo mundo começou a olhar. A gente quer isso ou a gente quer aquilo? A gente não quer nada disso, a gente quer uma coisa diferente. Então, eu acho que foi muito desafiadora e veio muito boa hora para todo mundo se reunir e começar a discutir e a falar sobre esses adolescentes e da importância deles para nós mesmos. Né? Então, assim, essa é a minha fala, espero que tenha acrescentado alguma coisa. Foi excelente e vamos continuar o debate.